Olá, Luana Lima, Anne, Luciano. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, a mais um dia da Semana Reacenda, em que eu, outros profissionais que reacenderam, recomeçaram e especialistas na área, estamos com a missão de desmistificar a síndrome de burnout para que você entenda que quando nós estamos falando sobre o assunto, nós estamos falando sobre produtividade com equilíbrio, com saúde. Estamos falando sobre um assunto que hoje, de acordo com a última pesquisa da USP, atinge quase 20 milhões de brasileiros. Então, ele merece estar nas pautas positivas, merece o nosso respeito e também merece cada vez mais espaço para a gente poder lidar com a situação ou conviver com alguém que está vivendo a situação de uma maneira menos dolorosa, tá certo? Nós mais cedo ouvimos a Carol, falando direto lá de Amsterdã, viveu uma experiência há 6 anos, ela foi uma daquelas profissionais precoces e foi de sócia, de estagiária, aliás, a sócia de uma grande empresa de publicidade em 3 anos, viveu burnout, mas hoje está contribuindo aí com a vida de milhares de pessoas, com um livro em que fala sobre as crônicas do que ela viveu, e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas agora nós vamos conversar com a médica que mais me emociona, doutora Camila Magalhães, que me acolheu há tempo e hoje vai então dividir essa próxima hora conosco para desmistificar a síndrome de burnout. Doutora Camila vai dividir tela com a gente. Oi! Oi, Tudo oi, bem, lindeza? olá, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Obrigada por aceitar o meu convite e investir uma hora do seu dia aí para a gente falar sobre a síndrome de burnout. Eu que agradeço. Ainda mais com o levantamento que saiu hoje, acho que é um assunto super importante para a gente conversar sobre o burnout. Não é? Camila, a gente se conheceu em um programa da Jovem Pan há mais de um ano. Uhum. A fala foi muito acolhedora, me trouxe muitas respostas e se eu pudesse, né, eu diria assim que você é a médica que todos deveriam ter por perto. Então, minha gratidão pública aqui, sempre que eu puder tocar nesse assunto, eu farei, porque você é uma médica que olha para a gente de forma integral, não Me desconsidera emociona, obrigada. dor, e isso é fundamental para a gente falar sobre a síndrome de burnout, porque ela é multifatorial, né, tanto antes, durante e depois. Sim, sim. Orgulho meu poder ter uma profissão que me aproxima de pessoas, de Isso. gente, que é o que eu acho que eu mais gosto de me dedicar nessa vida. Pronto. Bom, vamos lá, vamos a esse Vamos. assunto importante aí, que é o burnout. E diga, o que a gente pode conversar? Antes da gente falar sobre o aumento no, né, no número de burnout, eu queria que você brevemente, né, pudesse falar o que você tem visto sobre a síndrome de burnout no consultório, em suas pesquisas. É, esse, esse tema tem ganhado mais espaço, o que falta a gente compreender dele? Bom, muito, muito importante isso que você está falando, porque esse é um assunto crescente nos consultórios e na literatura científica. Então, no início, inclusive, da pandemia, a gente fazia uma pesquisa nas bibliotecas médicas, no PubMed, apareciam papers, que são artigos científicos sobre o tema, mas ele foi ganhando um espaço cada vez maior na medida em que profissionais da saúde, que já eram um público extremamente exposto, alvo vulnerável ao burnout, a esse esgotamento relacionado à vida profissional, a estresses recorrentes da vida profissional, tiveram que se colocar diante de uma situação que há tempos era absolutamente impensada, que era expor médicos a tantos casos de doentes e tantos casos de morte. Sabendo que eles eram os próprios alvos de serem contaminados pela doença, de se sentirem devidamente treinados para conduzir o burnout. Então, isso tem aparecido muitíssimo no consultório. Até uma questão interessante que no começo, isso foi mudando. No começo, as pessoas falam, bom,
eu vou trabalhar de casa, não só a questão, o profissional da saúde se viu estressado desde o início, porque ele entende que o risco iria vir a galope. Mas para quem trabalha no mercado convencional e estava empregado e tudo mais, o burnout ganhou um espaço ao longo do tempo, porque se o limite entre o profissional e a vida pessoal antes da pandemia já estava difuso, depois ficou ainda pior. Então, esse limite que as pessoas estão tentando aprender a estabelecer, ou estão tentando levar alguma coisa do que está sendo positivo e do que está sendo difícil também para o pós-pandemia, veio dessa crítica que os meses foram se passando. Alguns percebiam que o trabalho era possível você levar adiante, mesmo você estando de casa, e outros falaram assim, não, mas espera aí, eu estou trabalhando muito mais. E essa percepção, ela foi sendo cada vez maior, até porque na nossa cultura, há pouco tempo, ganhava ponto nas empresas quem ficava na cadeira, que eles falavam horas de cadeira. Então as pessoas estranharam isso, foram para casa e falaram assim, bom, será que eu vou dar conta? Aqueles intervalos que elas poderiam usar com elas e ter um espaço, digamos assim, para si mesmas, para entrar em contato com todas as vivências que nós estamos passando, o que foi acontecendo? Elas foram ou se debruçando mais no trabalho ou acrescendo mais tarefas, seja com tarefas do lar, tarefa dos filhos. Então, o burnout foi agravado, especialmente, os estudos estão mostrando, nas mulheres. Então, o burnout foi agravado em mulheres nesse período pós-pandemia, de pandemia, e a gente acredita que os resultados vão ser bastante preocupantes no pós-pandemia. Camila, podemos falar um pouco mais sobre isso antes de entrar especificamente nos profissionais da saúde? Como é que nós podemos, então, falar um pouquinho mais sobre isso? Tá. Esse número de burnouts maior em mulheres, tá. né? Tá bom. Porque a gente já sabe que o burnout é um fenômeno relacionado ao trabalho. Exato. Só que o que acontece? O estudo do IBGE de 2019, ele mostrava que as mulheres, elas trabalham, em média, somando as horas no escritório e as horas no lar, quase 5 horas a mais do que os homens. Ai, que medo. Dá de 3 a 5 horas em média, né? E aí, o que acontece? E isso se agrava ainda mais quando a desigualdade social, em bolsões de maior nível de desigualdade, porque essas são mães sozinhas, muitas vezes, no lar. Isso é uma realidade nossa. E fora as dificuldades que elas vão ter de se locomover e tudo mais, então tudo é muito mais estressante. Só que o que a gente viu? Por que ele piorou em mulheres? Agora, a última pesquisa da Fiocruz mostrou que a maior parte das pessoas que referiam que o trabalho o trabalho formal e o trabalho em casa aumentou importantemente. E quando comparado aos homens, 2 vezes mais mulheres diziam que assumiram mais tarefas e que estavam exaustas por conta disso. Então, o que está acontecendo realmente, por conta da nossa cultura, ainda recai sobre as mulheres um conceito que é assim, não, algumas quando tem maior divisão, dizem que são ajudadas. E não que elas estão dividindo as tarefas. Isso é cultural. E as mulheres têm inclusive pela habilidade da maternidade e uma série de coisas, acabam se colocando nesse lugar de assumir também e muitas vezes até ter uma dificuldade de dividir as tarefas. Então, isso é algo observado. As empresas, e eu tive rodas de conversas interessantíssimas, as mulheres dizendo, você não tem ideia, eu achei que minha relação era super dividida. Só que aí eu percebi que não é bem assim. Então, que eu tenho uma atribuição, inclusive, psicológica da coisa. Se eu não planejo as coisas não saem. Claro, sem tirar o mérito de uma mudança social, que houve um incremento da participação masculina, sim. Tanto no cuidado dos filhos, quanto no cuidado com a casa. Mas isso eu estou dizendo do ponto de vista geral, né, de dados média, a média é realmente um estresse maior para as mulheres. Uau! Estou chocada aqui com tudo que você me disse, Camila. Antes de continuar, eu quero fazer aqui 2 convites. Eu soube recentemente que os algoritmos do Instagram reconhecem que quanto mais coraçõezinhos
né? Quem está nos assistindo envia, mais o Instagram entende que esse assunto é relevante. E aí, mais essa nossa conversa vai aparecer no feed de quem está nos acompanhando. Então, para você que está aqui, faça um convite, envie aqui os coraçõezinhos, que aí mais pessoas vão receber essa informação. Eu vou tirar os comentários para todo mundo ver você e vou fazer o convite para quem tiver uma pergunta específica para a doutora Camila, envie aqui nesse pontinho de interrogação, para a gente poder continuar e a sua dúvida também vai poder ser sanada. Camila, então tá bom. Então já sabemos que mais mulheres podem desenvolver, né, o burnout do que os homens. E agora, durante esse isolamento, enfim, já entendemos, né, a sobrecarga, como você falou, o limite entre vida profissional e pessoal fica cada vez mais borrado. Você acredita, de acordo com as suas pesquisas e o que você tem acessado, o número de burnout vai aumentar no geral? Ele tem condições para aumentar? Só queria comentar que entre profissionais da saúde, provavelmente os estudos mostravam mulheres ainda mais que homens em burnout, mas talvez agora com a Covid seja pareado. Mas vamos lá. Profissionais de saúde. Profissionais de saúde, mas a gente vai ter que esperar para ver se essas mulheres médicas também assumiram mais atividades em casa. Essa pergunta não foi feita nas últimas pesquisas, então a gente não vai conseguir por hora saber, mas seria importante, porque nos estudos internacionais isso está sendo perguntado. Bom, então voltando um pouco essa questão dos transtornos mentais em geral. Primeiro que o burnout vai aumentar sim, assim como já aumentou, não só irá aumentar, mas já aumentou, burnout, depressão, ansiedade, estresse e transtornos de estresse pós-trauma. O que acontece? Então, alguns dos que eu falei são transtornos mentais e outros são sintomas ou condições psicológicas, como o burnout é uma condição psicológica que agora tem um rastreio muito mais interessante, porque burnout era assim, todo mundo falava, nossa, estou em burnout, para qualquer coisa. Até recentemente, as pessoas diziam, puxa, eu estou trabalhando muito em casa, então eu estou em burnout. Hoje a gente sabe que não, burnout é um termo que deve ser usado, e isso vai sair na próxima classificação, como algo relacionado ao ambiente de trabalho, ou seja, um estresse recorrente. E junto dele tem as dimensões que as pessoas se veem mais afetadas. Então, para elas estarem em burnout, elas estão em completa exaustão, fadigadas. Por conta desse estresse crônico e essa fadiga, o trabalho ele começa a ser exercido com um pesar, com uma dificuldade, com um nível até de distanciamento, com uma sensação de que, nossa, tá difícil lidar com o meu trabalho. Muitas vezes as pessoas, inclusive, têm um perfil de alta dedicação e, inclusive, excelência no que fazem, mas elas passam a ter essa sensação. E isso é coroado com uma certa frustração de achar que ela pode estar sendo insuficiente e e que seu rendimento caiu e que e alguns chegam até a questionar, será que eu era tão bom assim mesmo, de tanto que aquele estresse vai tomando conta? Desvalia. Bom, como a Covid, como eu disse, tem uma questão que está relacionada ao profissional da saúde, que esse, sem dúvida, recentemente os papers foram encontrando assim, qual é o próximo grande enfrentamento que o mundo terá. O próximo grande enfrentamento é diminuir a curva da saúde mental. E isso, no Brasil, no que tange ao estresse relacionado ao ambiente de trabalho, então, ou seja, aquele estresse recorrente precisa estar relacionado ao que a pessoa está executando, fazendo. Com a Covid, as pessoas então, estão diante de uma situação preocupante de morte, que elas demandam materiais, elas demandam conhecimento, elas demandam acolhimento, elas têm que acolher, elas estão diante de uma situação em que elas têm uma percepção real sobre o problema e acham que a população está pouco norteada, pouco orientada sobre as medidas de segurança. Então, o que vai acontecendo é que com o passar da pandemia, isso vai solicitando mais gente para a linha de frente, mais pessoas em contato com doentes ou potenciais doentes e um estresse que vai se avolumando sem com que elas tenham uma possibilidade de descanso adequado. Pode falar, Isa.
Não, há 2 semanas teve o congresso da ISMA BR, Uhum. né? Ah, o nosso braço nacional do maior instituto de estresse, que mensura o estresse no mundo. E lá foi mostrado um gráfico em que o burnout, assim como outros problemas relacionados à saúde mental, faziam parte da quarta onda pós-Covid. Já tem um consenso, Camila, se é a terceira, a quarta onda? Não, é porque é o seguinte, a primeira onda é o Covid propriamente dito. A segunda onda é o que a gente chama, e tudo aquilo que era agudo, doenças agudas, que a pessoa deixou de se cuidar porque ela temia um auxílio ali hospitalar por conta da Covid. A terceira onda são as doenças crônicas, ou seja, que não demandavam a pessoa ter ido naquele momento, mas que foram se delongando para procurar auxílio e vão se agravar. E Uau! a quarta é a de transtornos mentais. Só que assim, a gente está colocando quarta, entendendo que é a onda mais ascendente, ela não faz um pico e desce. Ou seja, a pessoa vai lá, procura uma ajuda e consegue já ver um retorno daquilo. O transtorno mental, ele tem uma questão. O curso do sofrimento mental, quanto mais tempo você leva para procurar ajuda, muitas vezes mais problemas você vai acumulando no percurso. E ele não age independente do teu funcionamento, das suas doenças crônicas. Ele agrava as suas doenças crônicas. O teu sofrimento mental interfere no teu sono, interfere nos seus níveis de cortisol, interfere na tua capacidade de, inclusive, ter essa energia para procurar ajuda. Então, a grande preocupação é que vai havendo, né, uma elevação da curva dos transtornos mentais. As pessoas não vão... agora, a nossa sociedade recebe de forma mais tranquila, assim, com menos estigma, com mais informação sobre o transtorno mental ser algo, a depressão, a ansiedade, o burnout serem tratáveis, ou seja, você pode cuidar dessas pessoas, você pode estender a mão, elas vão, inclusive, retornar isso para todo o entorno, né? Especialmente a gente estava vendo em mulheres. As mulheres, elas esperam a última gota d'água, assim, para elas procurarem ajuda. Então, elas já estão num limite, assim, muito grande. Só que, se elas não têm esse movimento de ir antes em procura, você vai acumulando uma série de prejuízos inclusive para quem está ao seu lado. Então, hoje em dia, a gente diz que não é que elas procuram menos ajuda, pelo contrário, a mulher procura mais ajuda, mas ela demora muito para procurar. Então, ao a gente já falar mais sobre isso, hoje em dia as pessoas estão reconhecendo mais os sintomas. Perfeito. Camila, eu entendo que o que a gente não vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. Uhum. E o burnout, o sofrimento mental, né, pela minha vivência e experiência com todos vocês especialistas, o burnout ele começa pelo corpo, né, com sintomas e problemas pelo corpo, para você ter, né, um reflexo maior relacionado ao seu raciocínio, às suas habilidades e tal. Quando você fala o sofrimento mental interfere em tudo, né? Eu preciso trazer essa pergunta, a gente já falou dela milhares de vezes, mas sempre é bom lembrar. Por que existe ainda tanta resistência dos médicos, não vou nem falar da sociedade, para a gente trazer a questão mental antes de tudo? Porque é multifatorial? É. Só que se eu continuar ainda alimentando essas crenças, né, de que um problema mental está relacionado a uma pessoa que não pode viver em sociedade, eu vou deixando cada vez mais crítica a situação de quem já está em sofrimento. Claro. Né? E falta, então, para os médicos, e aí eu vou trazer aqui a pesquisa da Associação Paulista de Medicina, depois de todas essas constatações, números, literatura, pesquisa, por que ainda é tão difícil a gente tratar esse assunto com uma pauta positiva? Camila deu uma travadinha aqui. Tomara que você volte. Agora sim, voltamos. Por que é tão difícil? A pergunta é tão polêmica que até trava, né? A internet. Por que é tão difícil? Qual que era o desfecho?
que as pessoas, que os médicos. Por que é tão difícil a gente trazer o assunto como pauta positiva, já que afeta tantas pessoas no Brasil e no mundo? Tá. Eu acho que é uma somatória de coisas. Existe uma. A psiquiatria ela ficou por muitos anos desagregada como se fosse a mente separada do corpo, vamos dizer assim. Mente e corpo é uma coisa só. Ou seja, o teu emocional hoje, você sabe que dores. Quando os profissionais avançaram nos critérios diagnósticos, porque os critérios diagnósticos de psiquiatria também são recentes, eles são da década de 70 para cá. Então, o emocional, ele ficava assim como algo relacionado ao caráter, fraqueza. Levanta, gente, vamos lá, tá deprimido? Que isso? É falta de trabalho, é falta de coragem. Ou os homens, a imagem de alguém chorando até muito pouco tempo na nossa cultura era assim, uma fraqueza. Puxa, não demonstra isso, não mostra o seu sentimento, porque isso te fragiliza. Quando eu Prejudica. comecei a residência, diziam assim: no trabalho você nunca mostra as aulas de psiquiatria falavam, você se proteja no ambiente de trabalho. Você fala isso em casa, você fala para o seu médico, mas você não fala isso no trabalho. Então, isso tudo é muito recente, porque o critério internacional de doença para depressão, para ansiedade, para burnout só agora foi bem estruturado, delimitado e vai sair no CID-11 em 2022, essa estrutura que eu tô falando que já delimita melhor para a pessoa entender o que é burnout. Então, assim, tudo é muito recente. Ao ser muito recente, até aquilo estar devidamente estudado, as pessoas banalizam, acham assim, não, burnout não existe. Vai ver que isso daí é só é uma estafa, é uma sensação de angústia passageira. Então, de fato, com uma literatura recente nesse sentido, com os códigos que vêm de estudos e de percepções dos psicólogos, dos analistas, dos médicos, da percepção de outras especialidades. Por exemplo, as pessoas que lidam com doenças gástricas começaram a ver que aumentava muito o desfecho de uma retocolite no indivíduo deprimido. Puxa, tem uma ligação. Isso foi avançando, avançando, avançando. Pessoas que lidam com dor, metade dos casos são deprimidos ou ansiosos. Então, essa dor, ela vem de onde? O que veio primeiro? Essas percepções, elas foram ganhando espaço ao longo dos anos com a psiquiatria moderna. Então, e com a psiquiatria dialogando com outras especialidades e dialogando com outras áreas da saúde mental, com os psicólogos, com os analistas e tal. Então, realmente, Isabela, isso foi ganhando corpo e sendo entendido como essencial na vida das empresas, na vida das pessoas, dos profissionais da saúde, por exemplo, que inclusive esse é o primeiro momento que uma sociedade médica coloca critérios de burnout. Como se fosse, qual é a sua sensação de exaustão, de tristeza, de ansiedade? Porque os critérios vão ganhando corpo ao longo do tempo. Então, eu não digo que há uma resistência apenas por conta da informação, mas também a psiquiatria é uma área que quando ela está bem alocada na atenção primária, a saúde mental como um todo, ela flui super bem. Mas as pessoas precisam de treinamento. Elas precisam de um respaldo da saúde mental. Porque quando o caso é grave, você tem um cuidado especial para aquilo que o paciente necessita. Então, são várias questões. E tem uma cultura que incentivou, ao longo dos últimos anos, uma cultura que era uma sociedade do sucesso, uma sociedade do desempenho, uma sociedade em que as pessoas procuravam assim que buscar da sua felicidade, da sua conquista financeira. Isso também veio como uma onda bastante cultural e que pegou as pessoas inclusive com o advento das tecnologias e redes sociais, como algo assim, eu posto o melhor de mim, meu sucesso. Então, é quase como se você assumisse não estar bem, que o teu ambiente de trabalho estava exigindo demais, metas e uma série de culturas do trabalho também. As pessoas começaram a ter medo.
de expor as suas fragilidades. Sim. Então, é algo, como você mesma disse, multifatorial, mas que hoje, e aí eu diria que a pandemia exacerbou traços da saúde mental do brasileiro pré-existentes. E Sim. com a crise, aí veio à tona esse sofrimento mental que não tinha como ser banalizado, porque os próprios médicos assumiram completa exaustão e incapacidade de agir, porque tinham bloqueios, dificuldades de acordar, de enfrentar, de se sentirem tristes. Então, o mundo inteiro teve de assumir isso, especialmente entre os profissionais da saúde. Excelente explicação, Camila. É, você falou sobre a questão, né, do não leve o seu pessoal para dentro do trabalho. Eu quero ver como é que isso vai ficar agora com o home office, né? Tem duas crenças que eu sempre comento. O não leve o trabalho para casa e o não leve seus problemas pessoais para o ambiente de trabalho. Como é que vai ficar isso agora, né, gente? Você vê. Não tem como, né? Bom, tem uma inteirinha, né, disso. Uhum. A pesquisa que saiu da Associação Paulista de Medicina, Camila, entrevistou 1.984 profissionais de todo o país, entre junho e julho, e desse número todo, ah, é, eles chegaram ao número que, desses 1.900, 63,5% falaram sobre o estresse, né? Ou seja, sobre esses sintomas característicos do burnout. Então, estresse, exaustão física e emocional, 49% foram relatados, além da sensação de sobrecarga, 50,2%. Né? Uhum. Então, dentro desses 1.900 profissionais do país, está Sim. evidente que o estresse, exaustão física, sensação de sobrecarga, são as características do burnout, mas é o tempo que vai mostrar, né, se o burnout vai ser desenvolvido ou não. Eu abri aqui as perguntas. Antes de eu passar para uma específica, eu queria Uhum. então trazer essa pesquisa, como você já falou, e a pergunta que está aqui, né? O que eu preciso viver e por quanto tempo para desenvolver o burnout? Tá bom. Quando eu falo crônico ou recorrente, hoje isso é um critério subjetivo e sem esse tempo bem estipulado, tá? Mas é importante, essa pergunta é muito legal, porque, por exemplo, a pandemia, eu não preciso não falar de um ano de um estresse, é um período de meses que nós estamos vivendo. Mas apesar de serem meses, foi suficiente para muitos profissionais da saúde já terem sintomas em diversas áreas no sentido da exaustão física e mental decorrentes do trabalho que eles estavam exercendo, do estresse que eles estavam submetidos. Então, assim, esse critério de tempo, ele está mostrando para a gente que o que mais talvez importe seja a dimensão do estresse. Obviamente que se ele for episódico, ou seja, eu tenho passado algumas dificuldades com determinada pessoa no meu trabalho. E aí, o dia que eu encontro essa pessoa, aquilo não vai afetar a maneira com que a pessoa desempenha o seu trabalho, porque episodicamente ela é exposta a determinadas situações estressoras. Mas assim, no pré-pandemia, a gente observava aquilo ao longo do tempo. Vamos dizer assim, como foi seu ano passado no teu trabalho? Para que a pessoa não se posicionasse diante do mês anterior, vamos dizer assim, porque você precisa de um tempo para se relacionar com o seu trabalho, para aquilo traga um efeito no seu corpo, na maneira de você executar o seu trabalho, e um tempo também para você passar por essas três dimensões, ou seja, você passa pelo estresse recorrente, aí você começa a perceber essa exaustão, essa negação, aí vem um sintoma de indiferença. Isso demanda um certo tempo para quando vamos dizer, o trigger, né, o gatilho, ele não é como a Covid. A Covid, o gatilho, ele para o estresse, ele é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e inclusive durante os seus sonhos. Por que os médicos estão assim? Não é só pelo medo de ficar doente, não é só por conta do número de horas que eles trabalham. É que eles estão sob tensão para conseguir executar. Será que eu estou bem
assistido? Será que alguém perto de mim vai acontecer alguma coisa quando eu chegar em casa? Será que eu estou seguindo os manuais? Será que a população está seguindo também as orientações para me proteger? Os médicos se viram diante de muitas questões. Muitos chegavam no ambiente de trabalho e não tinham a máscara, por exemplo. Em Muito. muitos chegavam lá falando, não tenho a máscara, não tenho avental. Então é um estresse real e recorrente. Então, não somente todos os dias, mas por vezes todas as horas estavam expostos a determinada situação estressora no trabalho. Então, a Covid mostrou algo novo, que um pequeno intervalo de tempo, de meses, vamos dizer assim, podem ser suficientes para já promover todo esse desdobramento do burnout. Então, a Uau. pergunta é boa porque a gente está aprendendo com isso. É, a gente está aprendendo. Olha que linda. Camila, você fala a nossa língua, sabe? Olha, da hora que a gente começou até agora, deu para entender tudinho que você está falando. Isso é maravilhoso. Eu queria. Tem mais alguma coisa da pesquisa da Associação Paulista que te chamou a atenção? Estava olhando isso. Você sabe que uma coisa que me chamou a atenção não foi nem a pesquisa em si, foi um outro paper que eu li, mas que está totalmente atrelado à pesquisa, que é o fato de que já que mais da metade dos médicos estão tão adoecidos, as estratégias são tão poucas para acolher os médicos, para acolher os enfermeiros, para acolher os psicólogos, para acolher o funcionário que trabalha desde a limpeza até que diz assim, eu não estou em contato com o paciente. No começo, alguns da limpeza diziam, não, tá tranquilo. De repente, eles começaram a falar, nossa, que pavor de eu ir para casa, de eu chegar aqui. Então, assim, o que passaram a perceber, então, claro, essa pesquisa, ela foi feita com médicos, então por isso que eu estou usando a terminologia da medicina. Mas, assim, um outro artigo falou, se são tantos, por que tantos países se organizaram, fizeram manuais para identificação precoce de casos? Não que a gente não que isso não esteja sendo feito no Brasil, mas isso é pontual. Hospitais de elite ou algumas locais no SUS de alguns municípios, alguns estados atuando, mas não como uma diretriz nacional e muito bem estruturada para cuidar desses profissionais logo que os sintomas começam a se tornar mais preocupantes. Então, o que eu diria é que isso me chamou muita atenção, porque ao não se falar, ao não ter um norte em termos de políticas públicas, esse cuidado ele cai num esquecimento. E aí a gente corre o risco do maior burnout que a nossa sociedade vai passar, se avolumar ou ganhar um corpo assim que a vida retornar. Então, e isso é uma preocupação mundial, não é uma preocupação do Brasil. Tem vários artigos falando disso. Eu ia te perguntar sobre isso. Qual é o cenário pelo mundo? Porque, de acordo com essa última pesquisa da USP, né, também com o laboratório, nós temos um grupo de quase 20 milhões de brasileiros com diagnóstico, é quase duas vezes a população de Portugal. Exato. O burnout também está presente em outros países, especialmente com a cultura muito parecida com a do Brasil, né? Países em que você tem muita desigualdade, muita competição, enfim. A gente pode colocar Brasil junto com quem, né? E se isso realmente está assim fora do país. Eu junto com os Estados Unidos e México, em termos de estudos, nível de... O que acontece? O burnout está elevadíssimo e a nossa curva também de contaminação. Isso é muito grave, por isso que a gente se aproxima dos Estados Unidos, por exemplo, e do México. Então, quando você tem um país em que a contaminação cresce e não é para essa estrutura de cuidado, de base, de políticas públicas fica pouco estruturada, o sofrimento mental cresce junto. Uau. Tá? O sofrimento mental cresce junto. Associado a isso tem a desigualdade, que é um burnout que não é o profissional de saúde, é o burnout que de quem está em casa, que já estava estressado com o trabalho e agora está estressado em perder o trabalho, e por conta disso a pessoa começa a ter ataques de pânico, não consegue trabalhar porque ela fica paralisada com aquilo.
Ela diz, eu não consigo dividir meu tempo, eu tenho que fazer várias coisas. Eu não sei que horas que eu devo começar, que horas eu paro, eu não sei por que que eu topo emendar uma reunião na outra e um trabalho, ou receber e-mails em horários totalmente inesperados, porque o chefe está trabalhando uma hora, o outro porque está faltando ainda uma conversa nas empresas. E muitas estão se estruturando. Então, quando você falou da pauta positiva, eu achei bem interessante, porque isso também tem trazido crítica para muitas pessoas, para muitos recursos humanos, que falam: nossa, investir em saúde mental é investir em gente, é investir em saúde, é investir em clima. Então, isso tem tudo de bom, porque É, saúde mental leva a todas as outras doenças a se agravarem. Então, isso tem ganho espaço? Tem, mas ainda é muito pontual. É muito pontual. É uma conversa, não é um programa bem feito de saúde mental para os seus funcionários, de identificação e cuidado. É assim, vamos falar sobre saúde mental. Falar sobre saúde mental é importante, mas mais do que falar sobre saúde mental é você dizer, vamos cuidar. Eu vou cuidar de vocês. isso. Então, isso que a gente tem visto. E no Brasil, para os médicos do Brasil todo, do SUS e dos profissionais, essa pesquisa hoje mostrou, tá, já tá assim, tá piorando. O que que a gente vai fazer? A gente Isso. precisa cuidar desse pessoal urgente. E a gente Urgente. precisa ter um plano, a gente precisa ter uma linha 0800, a gente precisa pegar os psicólogos. Isso está sendo feito em vários níveis. Nas comunidades do Brasil, que estão muitas abandonadas do ponto de vista de políticas públicas para a Covid, o que tem se feito? A vizinhança se ajuda, a gente estrutura, ajuda no que pode, um ajudar o outro, identificar o caso, vai se está em sofrimento, reporta para quem está ligado ao SUS. Então a gente precisa de uma articulação dentro dos serviços de saúde, dentro das empresas, dentro dos bairros, porque isso não vai vir de cima para baixo, como supostamente está sendo feito na Europa. No Brasil, nas Américas, ao contrário. Ah, não pode usar máscara ou pode não? Não, não existe isso. É uso obrigatório. Para quem tiver, nem sabe que tá, tem para não ter a questão que a gente fala do perdigoto, a possibilidade dela trocar. Então, a pesquisa mostrou isso, que os médicos disseram, a população está preparada? Não. As políticas estão sendo bem feitas? Não. Vocês estão se sentindo amparados? Não. A grande maioria dizendo, está faltando um norte para que as pessoas entendam a gravidade. Como está piorando ainda, essa pesquisa que você falou, a EP, que é a pesquisa que a USP fez junto com o laboratório e que trouxe dados muito preocupantes, o que acontece? Se nós estamos em São Paulo, perto dos 11% de casos, o que acontece? Isso foi em 5 semanas, dobrou o número de casos. Então, chegou a 11% em 4 a 5 semanas. Daqui 4 semanas, se dobrar, nós estamos com 22% de casos. Mais 4 semanas, 44%. A gente chega à imunidade de rebanho logo, sem nem ter a vacina ainda. Se essa for a progressão. Então, o que acontece? E as custas do quê? As custas não de uma igualdade de progressão, mas nos bolsões mais pobres do Brasil. Então, o que a pesquisa mostrou? No 50% mais pobre, comparado com o 50% mais rico, o 50% mais pobre já está em 14, 15% de soroconversão, ou seja, já está convertido. Pegou o Covid e já está com o IgG e o IgM positivo, o IgG positivo, ou seja, já fez soroconversão. Teve o vírus e já está com defesas no corpo. Então, isso mostra o quê? Que entre a população mais pobre chega a ser 4 vezes maior, de 2 a 4 vezes maior, 2 vezes e meia, 4 vezes. Então, eles vão trazer imunidade para as pessoas de um alto nível socioeconômico que está banalizando algumas medidas. Quer dizer, tem coisas que não precisam ser feitas, as pessoas não precisam se expor. E os médicos vão pagar esse preço se houver essa progressão. Não terá, como a pesquisa mostrou hoje, não tem médico suficiente para uma progressão tão rápida. Não dá Então, conta. não dá para banalizar, não dá para sair por aí, não dá para fazer o que não precisa. Sim. Camila, você falou que mais da metade dos médicos estão adoecidos. Você está falando sobre o burnout, sobre médicos do Brasil do mundo. Mais da metade, eu digo assim, mais da metade referindo sintomas de burnout,
mas em torno de um terço com estresse, ansiedade ou exaustão. Então, 1 em cada 3, referindo um sofrimento já Aí de ordem física. da APM, da Associação Paulista de Medicina. Exato, Ah, exato. sim. Tá. Então, agora eu entendi. Eu não sabia se era do mundo, do Brasil, não, em relação à pesquisa. Camila, deixa eu abrir aqui para uma pergunta, antes de eu voltar sobre o estresse. Uhum. Nossa, é tanta pergunta. Olha, aqui é uma pergunta rápida, doutora, o Domingos. Burnout não é um nome novo para a síndrome do pânico? Não, não tem nada a ver, mas eu entendo a pergunta. Porque às vezes uma manifestação dessa angústia, desse estresse e dessa exaustão vem com um ataque de pânico. Uhum. O ataque de pânico, ele pode, não necessariamente pessoas que tenham ataques de ansiedade, ou seja, do nada ela está conversando, ou ela não precisa necessariamente estar num momento estressante. Do nada ela tem sintomas físicos de ansiedade, taquicardia, mal-estar, sudorese. E aí, esse ataque de pânico, quando ele é episódico, ele é normal na nossa vida. Mas quando ele ganha um corpo, você tem 1, 2, 3 na mesma semana, você pode estar, além da tua exaustão profissional, estar desenvolvendo uma síndrome do pânico, que envolve esses sintomas de ansiedade ou angústia e sintomas físicos, com ou sem evitação daquela situação pela qual você passou, que é a agorafobia que a gente chama, que é quando a pessoa tem um ataque de pânico em público e ou no supermercado, ela não volta mais naquele lugar porque ela acha que ela vai ter o ataque de pânico. É um agravamento, vamos dizer, da evitação da situação. Nossa, então eu posso ter algumas crises de pânico até ter o diagnóstico do burnout? Não, ela pode aparecer no contexto do burnout. Então, por exemplo, é Ah, muito comum a pessoa que está com burnout ter alguma manifestação ansiosa. Pode ser um sim. ataque de pânico, pode ser uma pessoa que tenha insônias recorrentes e por isso ela está com mais taquicardia. Pode ser uma pessoa que, por estar com burnout, se vê triste, mas ainda não desenvolveu tristeza da depressão. Então, o ataque de pânico é como pano de fundo, ela está com burnout, mas a manifestação que ela se percebe adoecida é ficar tendo rompantes ansiosos. Não necessariamente ela tem, além do burnout, uma síndrome do pânico. Ela pode estar tendo ataques de ansiedade e isso não configurar ainda um transtorno do pânico. Perfeito. A Jaquelinda pergunta se existe cura para o burnout. Ela não vê a hora de lembrar dessa passagem da vida. Camila, mais cedo eu falei com a Carol, uma executiva que foi de estagiária sócia da empresa em 3 anos, e ela, 6 anos depois, ela se diz estável. E isso é muito subjetivo, porque o caminho para o burnout, ele é diverso, e o tratamento também, né? Muitas pessoas me perguntam isso, se existe cura ou se existe o... Então, eu vou falar assim de duas formas diferentes. Na psiquiatria, na saúde mental, nós não usamos o termo cura, porque o termo cura na medicina, ele é usado para doenças clínicas das quais você reconhece a causa. Ou seja, a cura, existe cura para determinada bactéria? Sim, porque eu identifiquei, erradiquei e eu curei. Tá? Então, a cura ela é usada nesse sentido. A psiquiatria não usa a palavra cura, mas sim existe tratamento e existe nos códigos de doenças da psiquiatria ou no DSM, que é o diagnóstico médico estatístico americano, a gente usa a palavra remission, remissão. Ou seja, recidivou ou remitiu. Voltou a ter determinado transtorno mental ou remitiu por anos, ou remitiu, quer dizer, os sintomas zeraram por anos. No linguajar popular, muitas vezes a pessoa fala, eu me curei da depressão, porque eu nunca mais tive. Mas uma vez que ela teve, as pesquisas mostram que ela é mais vulnerável a ter novamente. Então, por ser um transtorno crônico que acontece ao longo da vida, a gente não usa a palavra cura, porque a cura significaria erradicação, cura. Bom, agora, o burnout propriamente dito, eu acredito que ele vá, em alguns anos, configurar um critério diagnóstico da saúde mental
como doença, mas como disorder, que a gente fala. Mas ainda hoje, ele está numa categoria de situações relacionadas ao trabalho. Então, e essa situação merece um código porque ela afeta um estado emocional. Mas ela ainda não foi classificada dentro de uma da categoria. A psiquiatria dentro do CID, ela tem uma letra. E essa letra sempre designa algo da psiquiatria. Então, ela está ainda numa outra categoria, mas isso foi um grande avanço no código dessa situação emocional. Porque ela foi, inclusive, já bem qualificada em várias esferas emocionais, como a gente estava falando. Então, assim, para o burnout ainda a gente não usa nem termo cura, nem nada, porque ele não é visto como doença. Ele é visto como um sofrimento mental. Agora, eu acredito que o burnout tenha cura. Em que aspecto? Vou colocar a minha impressão. Pode ter cura no sentido daquele estressor ser retirado, ou seja, aquele trabalho de médico em que você dá 3 plantões por semana, você retira aquele fator estressor que estava levando a muito sofrimento, que aquele médico maravilhoso, que trabalhava bem, dedicado, muito, não sentia uma proximidade com o trabalho dele, um reconhecimento, um auto-reconhecimento, ele passa a sentir tudo do burnout. Porque ele está dando muito plantão, porque ele está trabalhando mais de 12 horas, porque só para te falar, Isa, as pessoas mais expostas ao burnout no ambiente médico, isso é uma pesquisa americana já bem encorpada, porque ela é feita com mais de 40 mil médicos, tá? Ela mostra que o burnout tem como fator de risco nos Estados Unidos mais mulheres do que homens, mas não uma porcentagem extremamente maior, mas mais em torno de 60% das mulheres e 40% dos homens, e eles acham que é porque elas têm acúmulo de tarefas. Pessoas que trabalham mais de 10 horas pode estar com risco maior de burnout, e quem trabalha mais de 12 horas, então, quem inverte turno, ou seja, trabalha no turno trabalha à noite, quem está dando muito plantão, quem tem que preencher muita papelada, porque os Estados Unidos e o Brasil está caminhando para isso nos hospitais, você tem uma burocracia para conseguir uma cirurgia. Então, meu irmão é cirurgião, às vezes ele fala, eu preciso operar amanhã. Eu não posso esperar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que acontece? Você às vezes se vê estressado com a burocracia. Isso aumentou para os médicos. A tecnologia aumentou o estresse médico. Então, tiveram vários fatores que levaram um risco aumentado de burnout nos últimos anos. Especialmente quando tem algumas cidades que tem menos médicos, os turnos são mais exagerados. Então, as condições de trabalho e tudo mais. Agora, com a pandemia, então, esse estudo que sai a cada 2 anos, ele deve ser replicado ano que vem, ou até sair esse ano. Mas aí vai mostrando que outros fatores de estresse, como esse que está acontecendo agora, vão, então, exacerbar muito esses fatores de exposição, porque as pessoas acabam trabalhando mais e estão mais expostas a esses medos todos. Entendi. Camila, a gente tem 10 minutos e antes de fazer a pergunta final, né, como evitar o estresse, evitar o burnout, você mencionou a palavra estresse muitas vezes, né? E a gente está vivendo num mundo express, que tudo é rápido, tudo é para ontem, mas a gente está com uma sobrecarga de várias coisas, de informação a burocracias e tal. Como fazer para minimizar os efeitos do estresse na minha vida pessoal se eu não consigo minimizar o meu estresse na vida profissional? Tá, pergunta difícil. Porque assim, o estresse, eu acho que tá tudo errado em termos de a vida nas cidades, como as pessoas estão lidando com as suas demandas pessoais e de trabalho, com o fato da desigualdade que eu estava dizendo, não ter um impacto absurdo em relação ao como a relação que a pessoa vai ter ou não com as oportunidades. Então, ela não só tem uma questão relacionada ao trabalho, mas de vida muito mais estressora, como você está falando, e prejudicial. E
com o fato da gente vir de um mundo que estava caminhando muito para algo individualista, metrificado, usando as tecnologias não para minimizar o impacto do trabalho, mas usando as tecnologias para aumentar o tempo produtivo das pessoas. Então, eu acho que a gente vinha de um cenário bastante desfavorável e que as políticas não tentavam olhar para tudo isso, condições de vida nas cidades, condições de locomoção, condições do horário do trabalho propriamente dito, o que a empresa exige ou fornece de ajuda. Eu estou falando empresa, mas isso serve para vários níveis. E aí, agora, a gente tem uma oportunidade nesse freio, porque houve um lado positivo. As pessoas foram para dentro de casa. E ao elas ficarem dentro de casa, crenças anteriores de que isso não funcionaria não foram reais. Muitas coisas funcionaram. O que está havendo é alguns se aproveitando para que as pessoas trabalhem mais nesse modelo, outros não, para renegociar a vida da pessoa, os seus turnos, ou pautar a vida das pessoas numa divisão um pouco mais interessante da vida pessoal com a vida profissional. Como eu disse, com esse risco de estar dentro de casa, se ocupando e tendo que administrar outras tarefas, é uma coisa que a gente entende como um momento agora. A vida voltando, a gente tem de rever. Mas será que eu realmente preciso? O que eu aprendi com isso? Eu consigo me comunicar? Eu consigo fazer coisas à distância? Eu consigo, ao mesmo tempo, chegar no meu trabalho num horário que não é aquele que me expõe, que eu tenho que acordar às 5 da manhã, porque muitas pessoas executivas falavam, eu levantava bem cedo, aí eu fazia meu exercício, aí eu comia correndo, aí eu pegava um trânsito, aí eu chegava no lugar, ou as pessoas no transporte público. Então, uma massa crítica vinda disso tudo é uma forma da gente pensar numa vida diferente, emocional e do trabalho. Então, assim, como diminuir os estresses, cada um colocando um pouco a sua... a gente aceitando trocar um pouco das experiências das pessoas, sair do individualismo e rumar para uma questão mais coletiva, para uma melhora das condições de vida, não só de trabalho, do coletivo. Então, é sair da cultura, assim, do individualismo ou de uma tecnologia à mercê de uma velocidade. Porque essa pausa, ela mostrou para muitas pessoas que o trabalho podia acelerar, mas para outras uma divisão maior do seu tempo pessoal, do seu tempo dedicado ao nada. O Carpiner já falou na Folha no domingo, do ócio, até no Brasil, até o ócio, as pessoas falam do ócio produtivo. Ele falou assim, eu não quero ócio só, eu não quero produzir. Tem uma hora que eu não quero produzir nada, eu quero relaxar. Então, eu acho que é uma mudança, a gente precisa arrumar para essa mudança de cultura. E a gente desaprendeu, né? Domênico de Masi lançou vários livros, tentou trazer a dignidade para o ócio, que foi, né, mencionada há tantos milênios, sobre esse momento de vazio, que é quando você realmente tem grandes insights, né? Embora você não esteja fazendo ou pensando especificamente em nada, é quando você tem, né, grandes insights. Mas, Camila, mais uma coisinha sobre isso. Quando você fala sair do individualismo, eu preciso voltar para o autocuidado. Uhum. Porque se eu não tiver condições de dizer não para um turno a mais, não para o meu chefe, não para um trabalho a mais, eu terei que arrumar alguma maneira dentro da minha agenda para marcar hora para mim. Sim. E você está perfeita, porque esse canal de comunicação está sendo construído agora em alguns meios e ambientes de trabalho e dentro de casa, ele é o que traz a mudança, de você dar o limite, de você poder trocar. Isso não te enfraquece, muito pelo contrário. Isso te habilita a trocar com outro que também terá suas demandas próprias. Então, essa questão que a gente começou lá, que não fale no seu ambiente de trabalho, é assim, obviamente, existe uma questão que é ser profissional, que é muito diferente de você trazer adequadamente um discurso sobre, olha, eu funciono assim, porque eu tenho uma realidade assado, porque eu posso fazer desse jeito. E isso não ser para você um carimbo de que você é menos profissional porque você tem demandas pessoais. E porque você tem uma história. Então, eu acho que essa é a questão. Essa abertura desse canal de comunicação e que as lideranças, eu falo com muitos líderes,
Eu falo assim, vocês podiam puxar essa ponta do fio, porque vocês são responsáveis. Vocês estão percebendo tantas mudanças e não vão fazer nada na É, vida de vocês. O que você pode fazer? Então, eu acho que é um papel da liderança também poder pensar fora da caixa que a gente fala, né? E é uma expressão que está sendo muito usada, mas é isso mesmo. Outras formas de trabalho, de é, reuniões, trocas. perfeito. Isso daria só uma live, né? Só isso, sobre essas novas formas de trabalho que esse Mundo Express vai nos exigir para a gente manter produtividade com equilíbrio. Você disse, você não é menos profissional se você. Se você expuser ali no teu contexto de trabalho demandas suas, questões emocionais, limites que você possa estar em determinada fase da tua vida, porque isso pode ser criado junto a você uma condição para aquela situação. Então, porque isso é humano. E tem tantas pessoas em sofrimento que se você estender e abrir essa porta, essa pessoa ela faz parte, ela retorna e ela, como eu disse, ela contamina o meio de uma outra forma. Porque todo mundo vai precisar em algum momento desse olhar cuidadoso. Então, tendo mais paciência, tendo mais sensibilidade para o que o outro necessita. Especialmente agora, onde tudo isso pode aumentar muito. Muitas pessoas Perfeito. precisam dar essa pausa. Camila, que maravilhoso. Nesses últimos 2 minutos, então, queria suas considerações finais, para que não só os profissionais de saúde, mas quem estiver nos assistindo, e depois lá no YouTube, Isabela Camargo Real, como é que a gente pode, então, prevenir o burnout? Como é que a gente pode viver uma vida que vale a pena ser vivida? A gente pode prevenir o burnout identificando nós, com a gente mesmo, quanto antes, aquilo que está ofendendo o nosso ideal de exercício, o ideal de eu, o ideal de trabalho, aquilo que a gente insiste, que a gente leva tempo para se olhar, para procurar trocar uma informação com alguém, para procurar ajuda quando precisa. Então, evitar o burnout é corrigir a trajetória. Você vai corrigindo a sua trajetória. Você está ali naquele trabalho, muitas vezes não é aquele que você ama, é aquele que você tem, mas aquele que te traz um horário oportuno, uma dignidade de execução da sua função, uma troca com as devidas proporções. É você trazer, sim, olhar para o outro, seja qual for a sua função, sem diferença entre as pessoas, porque todo mundo tem questão e tem demanda pessoal. Então, na hora que ela traz algum limite, a gente pode olhar. E se você não tiver habilidade para isso, tem que procurar a orientação dos profissionais, que a gente que é psiquiatra está o tempo inteiro conversando sobre isso. É onde a gente pode ajudar um ao outro. Camila, mil vezes obrigada. Eu recomendo para todos que estejam aqui que comecem a te seguir agora, né? Tem mais alguma coisa que você quer nos contar? Eu quero contar da Caliandra. Eu quero contar que a gente se debruçou tanto nisso que a ideia foi eu e do professor Arthur Guerra fundarmos a Caliandra Saúde Mental, que é para ajudar dar direção norte para muitas pessoas e empresas. Isso veio com o tempo e foi redimensionado com a questão da Covid, quando a gente se viu com uma necessidade de estruturar isso, estruturar esse apoio e obrigada por essa oportunidade de falar isso, porque a gente está muito feliz com ter um novo braço para o olhar da saúde mental, que tem muitos países, mas que no Brasil a gente acaba ficando restrito ao consultório, então isso vai dar oportunidade. E super agradecer você ter sido porta-voz da saúde mental para essa temática e outras, porque sempre que se fala em saúde mental, você trabalha informação, quebra de estigma, a partir das pessoas terem essa coragem de reconhecer que elas passam por problemas, que elas atravessam esses problemas e que elas, como você é uma comunicóloga, você é uma pessoa que tem inúmeras pessoas que ficam ali no farol do que você está trazendo, é sempre um ganho enorme para a saúde mental e para a perda de todos os estigmas, porque isso já acho que tem que ficar para trás mesmo. Mundo novo, ideias novas. Camila Magalhães, mil vezes obrigada. Vamos juntas. Ontem Obrigada. Eu que agradeço e você também. Um nos beijo a todos. Obrigada. A gente troca mais aí no individual. Contem comigo. Um sim, beijo.
Um beijo. Eu vou encerrar antes que o Instagram encerre como se não houvesse um amanhã. Te agradeço mais uma vez, te desejo saúde. Precisamos cuidar de quem cuida e precisamos falar mais sobre o assunto. Até amanhã.